Olá, gente bonita! Meu Deus do céu, estamos começando mais um podcast aqui no Podcast do Alemão, no YouTube, né, gente? Para você que não é inscrito ainda aqui no YouTube no YouTube do Alemão, aí já começa enrolado, né, gente? No YouTube, no canal, no Podcast do Alemão, tá aparecendo aqui, gente, ó. Se inscreve! Ativa a sinetinha, gente, para tu não perder nenhum lance aí do nosso programa. E tem também o Istracon aqui do Alemão, Alemão Astolfo, e também o Digdocchio, né? Meu Deus do céu! Gente, hoje vai render aqui, gente. Vocês não têm noção o que vai acontecer hoje aqui, no nosso podcast do Alemão. Eu estou recebendo aqui hoje o professor Nassário. Ó, conhecimento não falta, gente. Então, tu não pode perder um minuto do nosso podcast de hoje. Professor Nassário do Supremo Rondon. Como é que tá, mestre? Eu tô ótimo. Tudo jóia? Tô feliz demais de estar aqui. E vamos lá. Hoje a giripoca vai piar. Meu Deus, e por falar em xiripoca, o que é a xiripoca? O pessoal pensa que é peixe e passarinho. É um passarinho, né? Não, pô, é um peixe. Não, o peixe é a jurupoca. Ah, é? Jurupoca? Jurupoca. Oh, meu pai me ensinou giripoca, então faz giripoca mesmo. Eu também sempre falava assim, xiripoca, né? Mas xiripoca xiripoca, mas eu não sei que eu tô muito encanado, né? Mas xiripoca é um passarinho, churupoca é um peixe. Pronto, então troca o i pelo chu. Churu xixa. E aí, professor, como é que tá? Tudo jóia? Tudo beleza? Bom, gente, hoje vai ser ó, um bate-papo bacana, né? Estamos aqui, vamos falar sobre um pouquinho da minha história, um pouquinho da história do Supremo Rondon, vamos falar também sobre política, vamos falar sobre religião, enfim, tudo que o alemão quiser saber aqui hoje. Hoje vai ser um livro aberto. Exatamente. Senta o pau, alemão, pode falar aí. Vamos lá, vamos começar, professor, sobre o Supremo Rondon. Como que surgiu o Supremo Rondon? De onde surgiu? Como é que aconteceu? Conta pra nós aí. Bom, em 2012, eu comecei a estudar para concursos públicos e eu comecei a, por incrível que pareça, olha que história engraçada. Em 2012, eu estava no último semestre de Direito e eu odiava a faculdade de Olha. Direito. Porque eu fui inventar de me envolver com uma menina na sala e logo depois a gente terminou e aí ficou um mal-estar na sala, né? Sim. E aí eu acabei detestando a faculdade, cara. Em vez de eu aproveitar a faculdade, eu não ia, faltava, era turista. Aham. Eu tava perdidinho. No final da faculdade, não sabia se eu ia advogar, se eu não sabia de nada, tava voado, jogado. Mas eu sempre fui um homem de fé. E aí eu falava, Deus, eu preciso de um direcionamento. E aí, Deus falou comigo no corredor da faculdade. No último semestre, acho que faltando uma semana para acabar as aulas. Ele chegou em mim e falou assim: Meu filho, você vai ser policial. Desse jeito. E eu nunca nem tinha cogitado na minha cabeça ser policial. Policial? Aí, tá bom. E eu não perdi tempo. Eu guardei aquela palavra no meu coração. Na época, o único cursinho que eu conhecia aqui na época era o Damásio. Fui pra lá. Comecei a estudar pra Polícia Federal. Pensa. Comecei a estudar pra Polícia Federal. Agora vai. E aí, com 3 meses, comecei a passar no concurso. Com 3 meses, fiz um concurso de policial legislativo, tomei pau. Aí depois fui, fiz mais uns 2 concursos também, tomei pau. Acho que fui pior do que os primeiros, mas não parei. E aí eu comecei a gostar. Na época eu trabalhava, pedi conta do meu trabalho para ficar só estudando. Aham. Com o dinheiro que eu recebi da verba, fiquei só estudando. E aí, na época conheci a minha ex-esposa, a gente se conheceu e tal, e quem casa quer casa, né? Aham. E aí ela chegou em mim e falou assim: "E aí, tu não vai arrumar um, tu não vai advogar não?" Na época eu vendia consórcio, cara. Olha o que eu fazia, eu vendia consórcio, mexia com, consórcio que eu fazia.
E aí ela falou, tu não vai é, advogar? Não, tua mãe é advogada e tal, estuda pra OAB, pô. Aí eu peguei e comecei a estudar pra OAB. Comecei a estudar pra OAB. Pá, pá, pá. Ó, não tá dando certo os concursos que você tá fazendo? Em 2013, eu fiz concurso pra delegado no Pará. Passei, foi meu quarto concurso. Lá passou, delegado. Passei. Passei nas fases e tudo. E depois, adivinha, o concurso foi anulado por fraude. Aí fiz concurso pra delegado Goiás. Concurso foi anulado por fraude também. Falei, não, cara, parece que esse trem não é pra mim, não é possível. E aí, 2014, eu passei na Polícia Civil aqui pra Rondonópolis em quinto lugar. Reprovei no teste físico. Falei, cara, não é possível. Polícia não vai. Eu falei, uai, Deus. Aí eu comecei a questionar. Eu falei, uai, não é possível. Você queria que eu fosse polícia, mas aí a culpa não era dele, né? Não era de Deus, né? A culpa era minha, porque comecei a estudar, estudava em casa. Aí você fica ansioso, come igual um porco. Aí como é que. Como é que. E aí eu não, nessa época eu não tinha essa preocupação tanto assim com o físico. E aí é só quando o cara toma na bunda mesmo que ele vê que ele, enquanto ele não reprovar um teste físico, ele não vê o tanto que o teste físico é importante, ainda Sim. mais na área policial. Exatamente. É necessário e bastante, né? Aí logo, quando eu reprovei nesse concurso, eu casei. E eu achei que eu já ia casar policial, concursado, tudo, já tava com todas as ideias na cabeça, tudo. Né, Já tinha planejado tudo tudo. planejado tudo. Aí, na época, né, a minha ex-esposa chegou e falou bem assim, e aí? Tu vai ficar esperando os concursos e tal, agora não vai ter concurso. 2014 foi um ano que não teve tantos concursos, assim, meio que parou. 2013 foi uma leva grande, aí 2014 Parou tudo. ela falou, não, pô, você tem que fazer alguma coisa, tem que estudar, você vai ter que procurar outras formas e tal, e foi me incentivando, barra pressionando, né? E o cara o caba crescer tem que ser assim, não pode ser na zona de conforto. Exatamente. E aí, mar calmo não forma bons marinheiros, né? E aí eu peguei e estudei pra OAB. Passei. Aí passei. Na primeira. Eu tinha feito uma no 10º semestre da Ah, faculdade. quando tava na faculdade. Aí depois eu não fiz mais. Aí quando eu resolvi, sentei a bunda na cadeira e fui Agora estudar, vai. agora vai. Passei. E aí depois que eu passei na OAB, qual foi a parte boa? Quando eu passei na OAB, a minha mãe já advogava há muitos anos. E a minha mãe começou a passar a ação pra mim. E começou a dar certo, eu comecei a ganhar dinheiro. 6 mil ali, 4 mil aqui, 10 mil ali e tal. Só que tinha mês que não entrava nada. Dá-lhe a mulher de novo. Amor, você tem que arrumar um trabalho fixo. Como é que a gente vai ter as coisas? Como é que a gente vai criar um planejamento se a gente não sabe se você vai ganhar alguma coisa no mês que vem? Tinha a renda dela, mas só a dela não dava. Aí na época, o Paulo Freitas, se você estiver assistindo isso aí, meu amigo, um beijo pra você, viu? Paulo Freitas, que era coordenador de direito na época na Anhanguera. Eu fiquei 6 meses azucrinando ele, cara. Foi meu professor também. Fiz pós-graduação e tudo, e fiquei 6 meses azucrinando ele. Quero dar aula, quero dar aula, quero dar aula, quero. Eu mandava mensagem pra ele toda semana. Um belo dia ele me liga. Nazário, surgiu uma janela. Eu falei bem assim, tô dentro. Ele falou, mas calma aí. Você nem sabe que matéria que é. Quero saber. Aí foi desse jeito. Aí ele falou assim, cara, a professora de Direito Civil aqui ficou doente e vai precisar de alguém pra cobrir ela. Eu falei, tô dentro. Mas não é sua área. Eu estudo. Eu queria muito, cara. Eu queria muito entrar. E aí eu entrei. Logo depois que eu entrei, eu não dava, eu nunca tinha dado aula antes, assim, né? Aula oficialmente. Foi a primeira vez, foi na faculdade. Só que eu utilizei o meu método de estudo do concurso e levei para a sala de aula. Ah, cara, arrebentamos com a boca do balão. A galera ficou doida, tinha uma turma. Nessa turma, eu dei aula só para essa turma. No outro semestre, o Paulo me deu 7 turmas. Eita! O pessoal gostou tanto da minha aula. Aí ele me tirou do civil. E aí eu fui dar aula de penal e processo penal. Nossa! O que eu amo, né? Aí sim, né? Aí eu. Dali. Começamos, e aula. Eu dava aula, eu lembro até hoje. Segunda de manhã e à noite.
Terça eu não dava aula, era o único dia que eu tinha de descanso. Quarta de manhã e à noite, quinta de manhã e à noite, sexta de manhã e à noite. Pensa. Era muita gente, cara. Mas muito aluno mesmo. Acho que devia dar, no total, uns 700 alunos nessas 7 turmas aí. Sim. E aí começamos. Foi ali onde eu comecei minha carreira. E aí, onde que entra o Supremo Rondon nessa história? Por que eu fiz essa recapitulação? Para mostrar que se eu não tivesse decidido estudar para concurso, o Supremo não tinha nascido. Não existia hoje. Não existia. Então, o Supremo só existiu porque o dono, que sou eu, resolveu estudar para concursos públicos. E, engraçado, hoje, esse ano, o Supremo completou 10 anos. E nessa trajetória, de quando eu comecei a estudar lá em 2013, 2012, final de 2012, eu fiz um concurso em 2012, foi delegado Alagoas. De 2012 para 2015, eu já passei em 11 concursos. Pois é. Que bacana isso, hein? Então, eu falo para as pessoas que não adianta você ir numa nutricionista gorda ou no personal trainer gordo, porque se você tá na academia para você treinar, você quer um cara de exemplo. É ou não é? Sim. Você chega num médico lá, o cara é cardiologista, mas o cara fuma, tá tossindo lá, todo bichado. Como é que esse cara vai te dar exemplo do que você tem que fazer ou não? Não tá. Então, eu sempre gostei de liderar pelo exemplo. Como é que eu vou falar para as pessoas passar em concurso público e passar em OAB se eu nunca passei na OAB ou nunca passei em concurso público? Não dá, né, gente? Vamos ser sinceros. Então, quando eu falo para as pessoas, estuda para OAB do meu método que funciona, porque eu já passei na UAB e eu consegui passar, eu e mais já 67 alunos que passaram na UAB. Falo, estuda para concurso público. Por quê? Porque se você seguir o meu método, eu passei em 11 e, vou até olhar aqui certinho, 2.110 alunos aprovados em 10 anos. 10 anos. 2.110 alunos. Não tem ninguém no Mato Grosso que tenha essa aprovação. Ninguém. É bastante aluno, hein? Muito. Meu Deus do céu. 2.110 alunos, eu acho que nem no Terra Nova aqui tem essa quantidade de morador. É muita gente. É bastante. Né? Não sei Sim, você vê a credibilidade do Supremo. Né? Sim, e aí eu sempre falo, se eu nunca tivesse passado em concurso público e ter aberto um cursinho, com certeza o cursinho não existiria mais. Porque as pessoas iriam falar, pô, esse cara fala pra eu estudar, mas ele nunca passou em porra nenhuma. Então, líder lidera pelo exemplo. Exato. Então, por exemplo, esse ano eu fiz 2 concursos. Eu fiz do sócio-educativo, com os alunos. Acertei 86,25% da prova. Ah. Eram 80 questões, eu acertei 69. E a prova da Polícia Civil eram 100 questões, eu também acertei 69. Parece que o 69 me segue, né? e aí, nesse caso, passei nos 2. E eu desafiei os alunos. Eu falei, quem tirar uma nota maior que a minha no concurso da Polícia Civil, eu dou uma bolsa 100% no próximo curso. Aí, mas a gurizada já se atropela tudo, né? Nossa, os caras gurizada ficou louca, começaram a estudar e tudo. E qual foi a vantagem? Dos 15 que foram fazer a prova, 10 foram aprovados. Olha aí que bacana, gente. Então virou o quê? Virou uma competição saudável. Quem ganha com isso? Todo mundo. Sim. O curso ganha porque é mais alunos, mais resultado para divulgar. E os próprios alunos ganham porque eles vão mudar de vida. E eles mudando de vida, né? Eles mudando de vida, o Supremo tem resultado. Porque daqui a pouco eles vão chegar lá com a roupa da polícia e falar, ó, eu sentei aí, hoje eu sou concursado. É isso. Aí, a história do Supremo é bem legal. Como que foi a história do Supremo? Nesse intervalo que eu tava dando aula na Anhanguera, em 2015, saiu o concurso do INSS. E aí os alunos falaram, professor, por que você não monta um cursinho? Foi desse jeito. Foi ideia dos próprios alunos. Não tinha passado pela sua cabeça ainda? Nada. Eu não tive esse clique. Eu já... Vou ser sincero, não tinha ainda. Não tive essa... Acho que porque eu era muito novo. Eu tinha 24 anos. Eu tava dando aula na Anhanguera com 24 anos. Ah.
Aí eu chegava na sala, aí os caras olhavam, pô, o que que é esse moleque que vai vir dar aula aqui pra mim, cara? Aí na hora que eu abria a boca e mostrava, nossa, Por que foi lá, né? e aí a galera falava, eita, pega, aí é diferente. E eu acho que o fato de saber dar aula teve muita influência dos meus pais, porque eu vim de uma família de professores, meu pai é professor, minha mãe é professora, né? Minha mãe até hoje, com 72 anos, não bate em mim não, hein, mãe? Quando você vai falar a idade da véia aqui, ela vai... Minha mãe já tá com 72 e eu acho que ano que vem ela aposenta já. Sim. Então, ela tá dando aula na UFR, que antes era UFMT, desde 84. Vixe, desde antes de eu chegar aqui, eu cheguei 10 anos depois, né? Pra você ter uma ideia. É. E ela já dava aula em 84. Eu não era nem nascido ainda, eu nasci em 89. 41 anos. Pensa. É 41. muito tempo. É, É uma vida. É uma vida. É uma vida dedicada à educação. E, e ela me inspirou muito, né? Meu pai menos, mas a minha mãe me inspirou muito. Muito, assim. Eu tive muita inspiração na hora da dificuldade ali na faculdade ali. Era ela que, né, me empurrava na época. Antes de eu conhecer a minha ex-esposa, era minha mãe. Falou, vamos, filho, vamos, vamos. É isso aí, que bom que você tá estudando. Vamos, mãe te apoia. E vamos pra cima. E aí, a história do Supremo foi assim. Os alunos falaram, bora montar. Professor, saiu o edital do INSS, a galera aqui quer fazer o concurso. Monta um cursinho. Ó, você é um professor excelente. Se você montar, se você conseguir uns professores assim no seu naipe, eu topo. Eu também, professor. Eu também, eu também, eu também, eu também, eu também. Né? pá. Aí eu falei, então tá bom. Aí cheguei assim na época, na minha ex-esposa, assim, cheguei e falei, ó, o pessoal quer que eu monte um cursinho, né? Aí ela, frio calculista, falou, vou sentar aqui e vou fazer um cálculo. Aí fez um cálculo mais ou menos por cima do período das aulas, tudo. Ó, você precisa de 40 mil reais. Eu falei, putz, que pariu. 40 mil? Eu, eu falei assim, não tem essa grana. Ela falou, e aí? Eu falei, eu não sei porquê, mas eu vou arriscar. Eu não tenho nada a perder, né? Não tem nada a perder. O que é um peido pra quem já tá cagado? Não tem esse ditado? Tem. Falei, não, eu prefiro falar, ó, tentei e não deu certo, que falar, puxa, nunca Se eu tentei. tivesse tentado. Não, nessa parte, assim, eu sempre fui meio corajoso, meio louco. Aí, vem uma parte importante que eu quero que vocês prestem atenção. Quem tá escutando esse podcast, tome muito cuidado com quem você pede opinião. E aí eu, na época, muito inocente, deveria ter perguntado pra quem? Pra quem já era empresário, bem-sucedido, né? Não, fui perguntar pra quem nunca montou. Meu pai, a minha mãe, né? São funcionários públicos, não são empreendedores. E eu fui inventar de perguntar, né? Minha mãe me apoiou, falou, não, vai, tem que tentar mesmo, meu filho. Aí foi pro meu pai, você tá doido? Como é que você vai arrumar 40 mil e você der errado, e não sei o que, e não sei o que. Aí fui falar com os amigos também, cara, você é louco, e não sei o que. E aí eu falei, cara, na minha cabeça, isso não, eu não deixei descer pro coração. Eu falei, cara, eles estão loucos. E eu vou ser mais doido que eles. E fui. Na época, eu conversei com uma pessoa, não vou falar o nome dela para não arriscar. Ela me ajudou muito nessa época. Talvez ela nem saiba disso, mas ela me ajudou muito. Ela era uma das pessoas ali que coordenava ali a Anguera. E eu cheguei e falei, ó, tô pensando em montar um cursinho assim, assim, assado. Ela falou, não, vai pra cima. Muito bom. Faça isso. Aí eu falei, uai. A primeira pessoa que chegou assim falou assim, eu falei assim, ó, mas eu não tenho nada pra começar. Eu não tenho carteira, eu não tenho nada. Não sei nem pra onde eu vou. Ela falou, não, aqui tem um monte de carteira aqui que a gente nem usa mais, que a gente vai ter que reformar, isso aqui vai tudo pro lixo. Em vez de ir pro lixo, pode pegar pra você. Olha isso. Putz. É aquele negocinho que precisava, né?
Aí eu Aquele falei, empurrãozinho, né? Aí eu peguei, cheguei na minha irmã, falei, ó, você sabe de algum lugar pra alocar aí? Aí fala assim pra mim, não, peraí, acho que eu sei sim, Nazário. Vai lá na Urambi, tá parecendo um muquifo, velho, tudo caindo nos pedaços lá. Tá meio que abandonado. Você não vai lá e não fala com eles lá, e aí você vai, você não precisa pagar aluguel, fala com eles lá, ué. Você fala que você vai fazer as benfeitorias, vai cercar, vai arrumar e tal, e aí desconta no aluguel. Falei, poxa, boa. E aí comecei. Fui, falei com eles na época, deu certo. Aluguei, e aí falei, agora vamos para os alunos. Quantos alunos eu preciso? Precisava de 40 alunos para começar, né? 40 alunos pagando. E na época, olha a loucura, como é que eu fui assim, kamikaze? O curso, na Eu época, vou me jogar. custava R$ 1.200. E eu dividi em 10 vezes sem juro. Olha que loucura. 10 vezes sem juros. Aí eu falei, bom, não vai ter desculpa agora, todo mundo vai querer fazer o curso, né? Ah, E era um prazo bom, era de janeiro e a prova seria em maio. Então o curso começou ali em janeiro, prova em maio e tal. Vambora, imagina, ia dar quanto? R$ 300 por mês? Pô. sim. Era ridículo o valor. Pra época, por aula de segunda a sexta. Falei, vambora, vamos pra cima. O que eu quero é ter os 40. E aí foi. Na época, eu era o cara que fazia propaganda, né? O cara que fazia a arte. A arte, eu não sabia nem como é que fazia a arte. Eu fazia do jeito que dava lá no PowerPoint, como eu aprendi, imagina. Resumindo, a turma precisava de 40. Deus me deu 83. Olha que maravilha, que pensa. E assim nasceu o Supremo Rondon. Foi assim que o Supremo nasceu. E nesse período, já tem 10 anos, já estamos aí com 2.110 alunos aprovados no total. No último concurso que teve agora da Câmara Municipal, nós aprovamos 1/3 das vagas. 1/3. Na verdade, deu um pouquinho mais, deu 36% das vagas. Aham. Eram 64 alunos, aprovamos 23. Dos 23, 2 passou em primeiro lugar. Olha, Então, assim, hoje nós somos a maior referência da cidade. E do Mato Grosso, se a gente não for a maior referência, estamos entre os dois, os dois ou três cursos mais com credibilidade e resultado no Mato Grosso. Eu você acho vê, né? hoje. Você vê, um negócio que começou assim, do nada. Começou kamikaze total e deu certo, né? E o mais importante é que nessa trajetória, o segredo do sucesso não é você alcançar, é quantas pessoas você consegue arrastar junto com você. Então, eu falo que a prosperidade não é só o dinheiro. A prosperidade é quantas pessoas você consegue prosperar junto com você. Sim. E nós conseguimos prosperar 2.110 pessoas até agora. Então, são 2.110 vidas que foram transformadas de pessoas que assumiram concursos públicos, não estou falando só de aprovados, que assumiram concursos públicos, passaram concursos públicos e hoje são concursados, que têm estabilidade, ou pessoas que passaram na OAB, né, e hoje estão advogando. Né, vários eu encontro aí nos corredores do Fórum, da Justiça Federal, nas delegacias, e é muito bacana você ver que nasceu de algo lá atrás, que foi plantado e com trabalho árduo, amor, dedicação, boa administração, a coisa funciona. Isso é um negócio assim, pessoal, é bacana, porque eu imagino quando tu bota assim, o tempo que tu tem pra botar a cabeça no travesseiro e dormir, dorme assim, tranquilo, né? Porque o que você ajuda, né, as pessoas, né? Exatamente, é isso. Isso é muito gratificante, né? Porque a Muito. docência, ela é, eu sempre falo, eu tiro o chapéu, Xande, pra quem é professor. Porque não é fácil. Não, Assim, quando na eu. rede pública principalmente, É, porque na exato, rede é mais complicado. pública, se eu fosse gestor, sei lá, prefeito ou governador,
professor teria que ganhar no mínimo, começar ganhando R$ 8.000. Aham. Começar. Se tem mestrado, já iria ali para uns 12 e doutorado já iria ali para uns 16. É o mínimo que um professor tem que ganhar. E aí, final de carreira aí, passado uns R$ 20.000. Porque sem professor não tem arquiteto, sem professor não tem advogado, sem professor não Não tem tem. engenheiro, sem professor não tem médico. Não tem. Não tem, todas as profissões passam por um professor. Então, o professor tem que ser respeitado igual no Japão. No Japão, o professor é uma autoridade. Então, lá todo mundo tira o chapéu pro professor. Então, o dia do professor lá tem uma festa nacional. É muito respeitado no Japão, porque eles entendem lá a importância do professor. Então, muita gente hoje, né, eu vejo muitos professores que querem sair porque é muito ralado, cara. É. É muita ralação, tem que levar serviço para casa e principalmente quem mexe com criança não é fácil. Tia, 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 porque não é professora, né? É. É tia. E é tia pra cima, tia pra baixo, tia, tia, tia. Você leva serviço pra casa. E além disso, tem que participar de HTPC. Tem que participar de treinamento. Tem que participar de não sei o quê. Então tem dia que eu falo as professoras, porque a maioria são mulheres, né? Acho que hoje, em rede municipal, 90%. E em rede estadual tem mais homens, mas hoje a maioria dos docentes são mulheres. Além de você ter que ficar em pé, lidar com criança, e vem para um lado e vem para o outro, e vai lá e criança puxa o cabelo e cai, machuca e não sei o que, e leva serviço para casa e corrige prova, e mais treinamento, mais curso de aperfeiçoamento, aí às vezes tem que fazer uma pós-graduação no meio disso, aí no meio disso ainda tem que ter família, cuidar de casa, e é uma loucura, cara. Eu admiro demais. A minha mãe fez isso a vida toda, mas ela fez isso intercalado com a advocacia, então ela teve condições de contratar pessoas para ajudá-la, mas a maioria dos professores não tem essas Não tem, né? condições. É, Não tem. exatamente. Então, eu acho que eu faço um voto de apoio aqui para que todos os professores sejam mais bem remunerados. No setor privado, eles acabam ganhando mais, né? Sim. Porque daí você negocia, pô, tem professor lá no Supremo Rondon lá que ganha 110, 100, 110, R$ 120 numa hora de trabalho. Que às vezes uma pessoa, numa diária, lá fora, às vezes uma pessoa que limpa uma casa, ela recebe R$ 120 para ficar o dia todo limpando uma casa e um professor do Supremo Rondon recebe em uma hora, entende? Então, assim, o professor ganha bem mesmo. Eu fui fazer as contas das aulas que eu dei esse mês, eu dei aula de segunda a sexta. Se fosse um aluno que eu tivesse um professor que eu tivesse que pagar, sabe quanto que daria? R$ 8.600. Só na semana. Não, no No mês. mês. No mês de setembro, eu dei aula todos os dias. Se não tivesse sido eu que tivesse dado a aula, tivesse sido você, tivesse dado aula no meu lugar, no final do mês, você teria recebido R$ 8.600. Aí eu pergunto, dificilmente um professor na rede pública, Vai ganhar isso. talvez na Unemate consiga ganhar, que é área nível superior, Sim. né? Consiga. Mas onde forma a educação básica ali, educação infantil, fundamental, dificilmente ganha esse valor. Dificilmente. Só quem tá lá no final de carreira para ganhar isso aí. Quem começa, não começa ganhando isso. E esse seria o correto de começar. Agora eu sei que o Cláudio Ferreira agora vai chamar bastante gente, agora vai terminar de chamar os professores. Então, o ideal já seria o professor já começar ganhando isso. Uns 8.000, no mínimo. Porque é muito trabalho, viu, Alemão? Não, É trabalho com força. É. Então, aqui fica a minha admiração a todos os professores do Brasil. Não, eu também. Eu admiro o professor, né? Inclusive, vou contar só uma historinha rápida aqui. Tem uma vez que eu fui numa reunião de alunos e pais, né? Na escola que as minhas filhas estudavam.
E eu vi muita reclamação de alunos, porque o professor que não sei o quê, e pais também falando mal. Aí eu falei assim, pedi a palavra, e aí, gente, ó, o que eu falei lá, professor? Eu aprendi com meu pai e a minha mãe que quando você está tendo uma sala de aula, não interessa a idade do professor, ou a idade do professor. Você tem que respeitar ela como uma extensão do teu pai ou da tua mãe. Eu aprendi isso. Então, eu até falei lá, eu falei assim, os alunos, vocês aqui têm que respeitar o professor dentro da sala de aula como uma extensão do pai e da mãe. Porque daí você aprende, você tem respeito. Agora, se você faltar com respeito, hoje tem muito isso, principalmente na rede pública, tem muito. Ninguém respeita o professor, é complicado. Então, assim, eu não sei como é que nós vamos mudar essa cultura. Por isso que tem que tirar o chapéu para vocês que estão na aula, para vocês que são os professores que lidam com isso o dia inteiro. Não é fácil, professor. Na nossa época era mais fácil, né? É, Na nossa época era uma educação melhor. sim, era bem diferente, né? Bem mais rígida. Sim, Naquela época, o professor era tratado como autoridade realmente. sim. E aí foi tendo uma desconstrução com o passar dos outros governos, né? Foi tendo uma desconstrução da autoridade do professor. Isso repercutiu aonde? Na sala de aula. Você vê aluno xingando o professor, ameaçando o professor. Se na minha época alguém fizesse isso, Meu Deus. chegava em casa, era ataca. É. Era ataque. Isso se não recebesse uma advertência ou uma suspensão na escola. Exato. Eu sei porque eu estudei a vida toda no La Salle. La Salle foi a escola e foi ali uma dos pilares para a formação do meu caráter. Uma escola católica. Eu estudei da primeira série até o segundo ano no La Salle. E aí eu só saí do La Salle porque... Posso contar essa história rapidinho? Fica à vontade. E aí eu tava ali... As câmeras é tudo sua. E aí eu tava ali, eu fiz o segundo ano, na época, e aí eu não tava indo bem com a professora de matemática. Não ia bem na época, lá era a professora Marlene. Cara, não conseguia entender o jeito que ela ensinava. E sabe qual foi o resultado? Reprovei no segundo ano. Vocês acreditam nisso, pessoal? Reprovei no segundo ano. O que isso significa? Não importa se te chamam de burro. Na época me chamaram de burro. Pô, meu pai principalmente. Meu pai chegava, pô, você vai fazer o segundo ano de novo? Não é possível, cara. Não sei o que. Me chamou de burro, me esculachou. E aí, e mesmo assim eu passei em 11 concursos. Imagina só. Então, se você que tá me assistindo aí, alguém fala que você é incapaz, que você não vai dar conta, não leva isso pro coração, não. Eu levei isso como combustível. Quando falaram que eu era burro, Joga a galinha na fogueira aqui. eu ia lá e usava isso como combustível e estudei muito. Na época, para você ter uma ideia, eu comecei a jogar basquete no primeiro ano do La Salle, primeiro ano do ensino médio. Me apaixonei pelo esporte, comecei tarde. No outro ano, eu já estava participando de campeonatos escolares com o La Salle. Na época, a gente deu uma coça no Kalil Zaire. Não, mas pera lá, até atleta tu foi já? Eu vou contar isso aqui agora. Aí, Xandó, temos um atleta aqui. Aí, nessa época, nós demos um ataque. Teve aquela época dos campeonatos, os jogos escolares, que era escola contra escola. Sim. Era época muito legal. Não, era fantástico isso aí. Era muito bom. Aí pegava lá a gurizada igual eu, né? Entre aspas, do gueto, tá lá, pra poder pegar lá e... Agora aqueles ali, ó, da escola particular. Aquilo ali a escola particular na época era Luther King, Jean Piaget, Kalil Zaire. Então a gente falava lá, aqueles ali são os filhinhos de papai. Vamos mostrar para eles a nossa força, né? Como se fosse tipo Brasil e versus Europa. Né? E aí, resumindo, nós demos uma taca na época nos playboyzinhos, demos uma taca nos caras. E aí o Kalil Zaire fez uma proposta pra uma galera lá de várias escolas, Renilda, La Salle, fez uma proposta para várias pessoas, vários alunos,
E o Calilzar formou um timaço de basquete. Formou um timaço. E aí, é aquele velho ditado, né? Igual o Paris Saint-Germain. Nunca teve história de futebol nenhuma, tinha dinheiro. Foi lá, contratou todo mundo e agora ganhou a Champions. É isso, É. né? Então, o Calilzar não tinha a experiência, né, a expertise do esporte, não tinha uma tradição no esporte, mas foi lá, deu bolsa integral para todo mundo e aí fomos representar o Calilzar. O Calilzar ganhou tudo aquele ano, cara. Tudo que você pensar. Até jogo de peteca, tudo. O Calilzar ganhou tudo aquele ano. Tudo, tudo. O Calil ganhou tudo que você pensar. Tudo. Eles fizeram um investimento bem forte na área do esporte, sabe? Eu achei isso muito legal. E aí, como nós estávamos jogando, e eu já estava jogando bem, eu já era jogador da seleção de Rondonópolis, e antes eu era muito desengonçado, nossa, quando eu comecei a jogar eu era muito mocorongo. Nossa, eu era um cara muito ruim. Fazia tempo que eu não escutava essa palavra, mocorongo. Aí, nossa, muito. E aí, acho que de tanto que eu fui apanhando e fui aprendendo, aí eu fui ficando um cabrabão no negócio. E aí eu comecei a jogar, já numa época, eu cheguei a ser titular da seleção de Rondonópolis. Na época tinha uns moleques muito bons, você tá doido, o Wilson. O Wilson destrói. O Wilson Batera, que é baterista, o cara destrói, viu, Wilson? Um abraço, meu irmão. O Wilson, o Joãozinho, o Smike. Nossa, tinha uns caras lá que uns caras eram muito bom, era bom mesmo, assim, os caras era fora da curva. Quando a gente ia para os campeonatos, tinha uns times bons também, mas a gente conseguia perceber que o nosso time era muito talentoso. Às vezes a gente só perdia, às vezes por um erro de estratégia ou falta de boa vontade mesmo, sabe? Mas quando os moleques juntava vontade e, e, e o talento, nossa, não tinha como dar errado. E tem uma frase que eu carrego para minha vida toda, que eu acho que é um pouco da minha história. É, a vontade sempre vende, a vontade sempre vence o talento quando o talento não tem vontade. Ai, muito boa essa frase aí. E aí não adianta você ser talentoso se você não coloca isso em prática. Sim. Então, na época, quando a gente perdia, a gente via que a gente perdia para nós mesmos. Então, muitos campeonatos a gente ganhou, outros a gente ficava em segundo, em terceiro, mas a gente sempre tava brigando ali no topo, sabe? Tinha um time forte também em Pedra Preta, em Jaciara, mas Rondonópolis era o time era o favorito dos campeonatos, sabe? E aí, nessa época do Kalil Zaire, a professora da época, né? E também um amigo meu, que hoje é delegado de polícia, o Pablo, na época o apelido dele era Marreco. Pablo, se você tiver aí, um abraço pra você. Professor Pablo? Não, não é o professor Pablo, não. Ah. E também não é o Pablo Escobar. É que teve o professor Pablo, deu aula pra gente, é delegado hoje. Né? O Pablo que você tá falando é um baixinho? É esse É mesmo. ele mesmo. É ele, então. É ele Ele chegou, mesmo. deu É o aula pra Pablo. nós um tempo. Isso, o Pablo. E aí ele chegou em mim e falou assim, na época, ô Nazário, vai ter uma peneira lá em Ribeirão Preto. Vamos lá? Você já tá jogando bem, cara, vamos. Eu falei assim, uai, vamos aí. Aí eu conversei com a professora Suzy, né? Fiquei com medo de ser golpe, ser alguma coisa assim. Ela falou, não, eu conheço lá, é o Mão, é o Odivaldo Assunção, conheço, ele foi jogador profissional. Pode ir, pode ir. Aí ela me deu umas dicas do que eu tinha que fazer e tal. E por incrível que pareça, olha a ironia do destino. O Pablo tava na fazenda, caiu do cavalo, machucou o tornozelo. E eu fui do mesmo jeito. Eu fui. Fui. Participei da peneira. Não passei na peneira? Olha. Passei na peneira, isso era dia 9 de janeiro de 2000 e... Nossa, acho que 2005. Passei na peneira. Ele falou, ó, dia 29 você tem que estar aqui para fazer a pré-temporada, essa aqui é a lista dos exames que você tem que trazer. Faz todos esses exames, quando você chegar aqui nós vamos fazer um teste físico com você para ver se você tem condições realmente, e aí se você tiver a gente vai assinar o seu contrato. E meu pai foi comigo para me acompanhar. E aí, imagina, em 20 dias eu tive que fazer tudo isso, cara. Em 20 dias.
Aí eu fiquei lá um ano. é, Aí eu vi realmente o que era. Ixi, lá tem um preconceito do cacete com quem é de fora, sabe? Falavam que o cara do Mato Grosso, que a gente morava com índio, que a gente É, dormia jacaré, jacaré, onça. que a gente usava travesseiro, era pele de capivara, sabe? E isso não me. Isso me chateava, obviamente. Não vou falar que não me chateava. Minha vontade era de chegar lá e rufar o pau nos caras tudinho. Mas eu não podia fazer isso porque senão eu sabia que os caras iriam me excluir dos jogos. Eu usava isso como combustível. Então toda vez que eu via que eu podia. Igual Que eu massa de tava pão. cansando, que eu tava cansando, eu ficava lembrando das vozes deles me zoando. E aí eu virava um animal, cara. Eu, Igual massa de pão. Quanto mais bate, o pão melhor é fica, né? isso, Isso é aí. isso. Então eu fiquei um ano lá. Na época, ia ter um teste na Espanha, no Real Zaragoza. E o meu técnico falou: vai, você vai, a UNAERP, que é a Universidade de Ribeirão Preto, você vai jogar um ano profissional, porque na época a gente era cadete, né? Que é como se fosse sub-17. E aí, quando você completar 18 anos, você vai jogar profissional pela UNAERP um ano, e você tendo uma regularidade, aí eles deram estipularam uma meta pra mim, a UNAERP vai pagar pra você ir lá fazer esse teste na Espanha. Pra eu ser jogador profissional, mas já ganhando em euro, morando lá na Espanha. Falei, cara, é isso que eu quero. É isso, né? Porque depois daquilo ali, o sonho de todo jogador, depois que ele faz uma carreira na Europa, é jogar na NBA. Sim. Né? E o cara já. Nossa, eu já fiquei pensando em tudo isso aí. Já foi lá. E aí, claro, né? Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar grande. Sim. E aí, nessa época, eu lembro que a minha mãe tava com um tumor no pulmão, cara. E meu pai me ligou de lá e falou: Ó, a sua mãe tá mal. Não sei se ela vai sobreviver, não. Mas nem fala que eu te liguei, que ela queria que eu não te ligasse pra não te atrapalhar aí. Eu falei: Não, aí, você tem que me falar. Imagina se você me liga e fala: Ó, sua mãe morreu. É. E aí, isso era final de temporada. Dezembro, eu fiz o terceiro ano todo lá em Ribeirão Preto, né? Terminei o ensino médio lá. E eles falaram, ó, falei, técnico, eu vou ter, falei, coach, aí chamei de coach. Falei, coach, tô indo pra Rondonópolis, vou lá ver a minha mãe, preciso ver como é que ela tá. E se eu ver que ela tá bem, eu volto. E ela não, e ela ficou muito tempo mal. Aí eu fiquei lá, cuidando dela, né? Dando auxílio pra ela. E o tempo foi passando. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o vestibular no Cesur. Na época era o Cesur aqui, você deve lembrar. Aham. Era a faculdade mais conceituada no Mato Grosso. Sim. E aí eu fiz o Cesur. Na época eu tentei fazer, fiz medicina primeiro, não passei. Não passei no vestibular de medicina, queria ser médico. Falei, bom, então vou tentar o de direito na Anhanguera. Na época, na Anhanguera não, Cesur. Fiz o vestibular. Passei em terceiro lugar. Aí minha mãe já começou, né? Ai, filho, você vai voltar pra lá mesmo? Vai ficar longe de nós mesmo. Aqui você pode fazer direito, ficar, ter os livros da mãe aqui, não sei o que e tal. Mãe vai te apoiar. Aí você já começa a trabalhar comigo no escritório, já vou te dar prática jurídica e tal, tal, tal. E aí o que acontece? Lá, os caras já estavam jogando. Aí eu liguei pro técnico, falei, coach, e aí? Ele falou, cara, vai ser difícil você jogar agora. Não vai ser fácil não, porque você vai chegar no meio do rolê. Aí eu coloco você de titular, como que vai ficar o vestiário? É. Os caras vão ver que eu tô te favorecendo. E você vai ter que merecer de novo. Você vai ter que merecer, você vai ter que chegar aqui, você vai começar do zero. Eu falei, cara, Aí eu tem não, que chegar e mostrar por que veio. e aí eu não tinha mais esse tempo. E quando você é homem, né? Eu já queria ter minha independência, já tava beirando pra fazer 18 anos. Tinha 17 ainda. Mas eu já não queria mais, né, passar por isso. Falei, quer saber de uma coisa, coach? Então não vou voltar não. E aí eu já decidi não voltar, abandonei
a carreira de atleta e já voltei meus esforços todos para o direito. E aí, na época, era uma faculdade incrível, né? Meu professor de constitucional era defensor público, meu professor de penal era promotor de justiça, meu professor de processo penal era delegado da Polícia Federal, meu professor de direito tributário era auditor da Receita Federal, meu professor de civil era defensor público, meu professor de processo civil era juiz. Então, assim, cara, a gente tinha era um curso absurdamente conceituado. Advogado, só tinha advogado daqueles advogado pica mesmo, só aquela galera que dava aula assim de tirar o chapéu, sabe? Sim. E o resto era tudo medalhão, juiz, promotor, defensor. E a minha foi a última turma Cesur que formou. A última. Olha. A última turma Cesur. Nós fizemos a turma de 2007, foi a última turma que teve essa qualidade toda aí. E aí no finalzinho nós já pegamos ali a transição da Anhanguera, né? Aí na hora que a Anhanguera assumiu, a Anhanguera passou o facão, não ficou nenhum desses professores mais. Contrataram ali outra leva de professores, né? E aquela galera ali mesmo, os medalhões ali, foi todo mundo embora. Não ficou ninguém. Não ficou ninguém, até porque acho que teve um reajuste salarial, né? E o que eles pagavam lá não tinha como. Ah. Tanto que quando eu fui dar aula lá na época, era R$ 25 a hora, cara. Pensa, Vixe. R$ 25. Acho que hoje nenhum lugar é isso. R$ 25. R$ 25 era... Só que na época, como eram 7 turmas, e eu tava começando a minha vida, né? Eles falavam, ó, dá mais ou menos R$ 450 a R$ 500 por turma. Por turma. Então, se você pegar 10 turmas, é 5 mil. Então, como eu tava começando a minha vida, eu podia jogar 20 turmas no meu colo que eu pegava, né? Eu queria era vencer, né? Eu queria de tudo por vencer. Então, foi uma época boa. Foi bom ter contado um pedacinho dessa história. E aí, o resto você já sabe, né? Eu fiz igual o mangá. Primeiro eu contei o final e agora eu contei o começo. Mas é bom todo mundo saber como é que funciona, da onde eu vim, né? Da onde eu vim. Família simples, classe média, ali da filhos de funcionários públicos, né? E hoje é o curso mais respeitado na cidade, o que mais dá resultado, o que mais tem aprovado, né? Quando a galera entra lá no Instagram do Supremo Rondon, ó, já aproveitei e vou fazer o jabazinho aqui, viu? Fica à vontade. @Supremo Rondon e @Professor Nazário, viu, gente? Segue a gente lá, o Supremo Rondon já tá aí com 43 mil seguidores. Então segue a gente lá no Instagram. E a hora que você olhar o perfil do Instagram e o meu também, né? Do professor Nazário, o que tem lá é foto de gente aprovada. É muito legal, cara. Isso muito é legal. muito bacana. E você vê o que você consegue transformar a vida das pessoas é fantástico. É muito bom.